Já teve dia que vocês tiveram que chamar os filhos de vocês para explicar um assunto que eles têm medo, mas que não passa de um medo, sabe, inexplicável, tolo, ou um tabu? Já teve dia que você teve que travar uma conversa difícil com o seu filho, no início você estava um pouquinho receio, a criança talvez você detectou que ela tinha uma dificuldade, mas de repente depois da conversa, tudo não passava de um equívoco e ela se tornou mais confiante. Quem já teve essa experiência com o seu filho já alguma vez? Gente, sequência de mensagens como a que eu vou pregar hoje nasceram no dia que a Radassa, minha filha, estava com medo. Uma menina que cresceu na igreja, confiante, cheia de Jesus, de repente ela começou a ter medo de dormir. Aí um dia eu fui lá e falei, o que está acontecendo, Rai? Eu estou com medo de Jesus voltar. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada não está certa. Gente, ninguém deveria ter medo de Jesus voltar. Senão Maranata não serve para nada. Maranata significa, vem logo Jesus, estou te esperando, estou faceiro, como diria lá no sul. Gente, Maranata significa, ora vem Senhor Jesus. O cristão que conhece o fim, a escatologia e tem entendimento da volta de Cristo, ele não tem medo. Ele não tem medo, cara, nem dos militantes. Ele não tem medo do esquerdismo devastador, dos tiranos no poder. Ele não tem, ele sabe que esses homens são agentes que estão, nos expulsando dessa presente ordem, amém? É um tipo de equibalo. Na vida do cristão não dá coisas erradas. Aquilo que parece não ter explicação, Deus explica amanhã. Miriam ensinou a gente semana passada aqui, amém? Talvez você tenha assuntos como falar de sexualidade com os seus filhos. Ai meu Deus, sangue de Jesus, que dia, não sei que dia eu vou falar. A primeira menção das coisas mais difíceis e complicadas precisa ser de vocês. Porque a primeira menção é um fundamento. Aprendeu errado, pode caminhar errado o resto da vida. Aprendeu direitinho, pode caminhar bem o resto da vida. E de verdade, como líder nessa casa, eu não gostaria que vocês se preocupassem com a volta de Jesus ou tivesse medo da vinda de Cristo. Já vou começar pelo spoiler mais famoso de todos. Billy Graham disse, galera, eu li a Bíblia e no fim a gente vence. Amém. Amém, gente? Então, escatologia na Poema é essa. A gente vence no fim. Aleluia, amém? Então, se vai ser arrebatado, arrebentado, atribulado, não é tão importante. O importante é que a gente vence no fim. Amém, gente? Se você está com cara de quem não vence no fim, talvez você nem salvo esteja indo. Mas fique tranquilo que até o final dessa mensagem você vai estar salvo em nome de Jesus. Porque senão você vai para o céu da boca do leão. Amém? Quem vai para o céu diz amém. Amém. Céu de Deus era esse, tá, gente? Não era pegadinha, não. Mas vamos lá, o tema da minha mensagem é mais um spoiler. Então você deveria ouvir uma outra que se chama spoiler, que eu preguei ano passado. Ela é a primeira parte, essa aqui é a segunda. Mais um spoiler. E a base da pregação é Mateus, capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. É Jesus que está falando, tá, gente? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Aí tem alguém que deve pensar assim, ele estava mentindo, né? Jesus, quando encarnou, ele abriu mão da sua glória, ele soltou inúmeras coisas, todas as coisas de Deus que ele carregava. Tanto é que para alguns milagres ele orou, para Deus usá-lo. Então saiba de uma coisa, Jesus não estava onisciente ali. Então ele diz assim, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho. Ele está falando dele mesmo, gente. E ele não é mentiroso. Então está na Bíblia, nem o Filho, senão somente o Pai. Sabe o que eu acho interessante? Primeiro ponto de escatologia. Tem uns irmãos tão desocupado da vida que ele sabe mais ou menos o mês que Jesus vai voltar. O filho não sabe, mas esses irmãos sabem. Então parabéns para você que consome esse tipo de conteúdo. Não tem como, gente.
É muito difícil. Então a questão não é que hora que ele volta, a questão é se eu estou pronto. E não estou muito preocupado com a hora, eu estou mais preocupado em estar pronto. Ô gente, eu estou preocupado em estar pronto, e você? Agora você pode se gastar a vida toda estudando sobre isso, claro, é Bíblia. Eu nem estou falando mal disso, pelo amor de Deus, eu só estou falando de desequilíbrios. Então ele diz somente o pai. Agora o pai poderia revelar para alguém? Pode. O pai é on, o pai não está on. O pai faz o que o pai quer. O pai é Jeová, gente. E quem pode impedir ele de fazer o que ele deseja? Engravidou a virgem. O diabo esperando uma mulher ser grávida, do nada lá uma virgem engravidou. Quando percebeu, já estava lá de 6 meses. Versículo 37. Como foi nos dias de Noé, presta atenção. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Como foi? Assim será. Esse é um sinal de que época Jesus volta. Versículo 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Repete comigo, nada perceberam. Tem gente que não percebe nada, gente. Mas nada. Nada. Jesus está um grande propósito, está lá ainda fofocando, está lá arrumando confusão, está lá tretando com outro irmão, está lá enchendo a paciência das pessoas. Não estou falando poema, isso não acontece nesse lugar. Você está salvo aqui, aleluia. Acontece só nas outras religiões, aqui não, aleluia. Eles nada perceberam, dando-se em casamento. Aí continua casando, é um troço louco para casar, né, nessa época. Até que o dia de Noé, até que o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam. Aí veio o dilúvio e levou todos. Veio o dilúvio e... Então presta atenção, tem uma escatologia que diz que Deus leva e tem uma escatologia que Deus deixa. O texto aponta muito mais do que é levado, não é para o céu, é com o dilúvio. Então deixo isso para a meditação dos irmãos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Meu Deus, hein? Agora eu gosto mais do início de Mateus 24. Se você pudesse fazer uma pergunta para Jesus... Vou fazer uma perguntinha para Jesus. Que pergunta você faria? Mateus 24, verso 1 diz assim: Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Versículo 2: Vocês estão vendo isso? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Verso 3: Tendo dito isso, Jesus se assentou no Monte das Oliveiras e os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram... Olha a pergunta boa. Se você tem uma pergunta para fazer para Jesus, você vai fazer a pergunta que mais queima no seu coração. A mulher samaritana diz: onde adora? Aqui ou lá? Meu povo diz que é no monte. O seu povo diz que é no templo. Onde adora? Ele respondeu: não é no templo nem no monte. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Sempre nós temos uma pergunta profunda. Não uma pergunta de necessidade, não uma pergunta da mente, da cultura, da onde você veio. Lá dentro de você existe uma pergunta mais poderosa do que as inquietações periféricas da sua mente. Você tem que estar sempre de olho nessa pergunta. A pergunta dos discípulos foi essa: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda. Jesus podia ter dito assim: vai ter guerra, vai ter drones com barulho voando, explodindo pessoas. A China vai tomar os Estados Unidos. O Trump vai ficar amigo do Elon Musk e eles vão ser os coroinhas do anticristo. A marca da besta vai ser o iPhone ou o novo telefone, porque fica na sua mão direita e na sua testa. Já estão comprando o íris lá no Brasil para você ter a marca da besta. Jesus poderia ter dito tudo isso. Mas olha o que ele disse. Tem alguém com medo aí? Uma pessoa ficou feliz de ter vindo, aleluia, obrigado. Jesus diz: cuidado que ninguém os
Olha que bonito. Engano é a maior marca dos últimos dias. Se você engana alguém, você trabalha para o anticristo. Se você caiu do engano, você caiu no engano, você caiu no laço do anticristo. Qual é o nome do Espírito Santo? Espírito da verdade. Qual é o trabalho dele? Ele vos guiará a toda a verdade. Então, se o Espírito mora em você, ele te guia para a verdade e ele vai acender uma luzinha amarela ou vermelha dentro do seu coração. Cuidado, Orlando, é muito perigoso. Pegou a chave? Gente, ele podia falar várias coisas. Ele diz: cuidado com o engano. Então saiba de uma coisa, no mundo espiritual, se você foi enganado, você era sócio do engano. Você entrou com uma parte da responsabilidade e quem te enganou entrou com a outra. Não dá para ficar, fui abusado, fui passado para trás. Não, por que você foi? Por que você entrou nessa? Agora, gente, presta atenção. A sociedade dos dias de Noé ignorou os avisos sobre destruição iminente. Parece que a sociedade hoje em dia está de novo ignorando isso. Ei, os nossos filhos, por alguma época, estão pulando na nossa frente para a gente dar atenção. A gente não dá atenção, dá telefone. E depois do telefone, ele está encaminhado para o diabo que o carregue. E você pode me achar radical e ficar triste com isso. Eu não estou preocupado com o que você acha acerca disso. Eu estou preocupado com o que o seu filho tem passado. Você é governante do seu lar, a sua esposa é governante do lar junto com você, e vocês precisam levantar um altar para o Senhor dentro desse lar, em nome de Jesus. A sociedade não estava percebendo. É você que tem que ensinar a escatologia para os seus filhos. Enquanto Noé, obedecendo a Deus, construía a arca, cara, olha o trabalho de Noé, gente. Quando a gente é um tipo de Noé, a gente sofre porque a gente está construindo a arca, cuidando da nossa família e chamando idiota para ver se converte. Porque o idiota não é o que está para se converter, é aquele que está aloprando sua construção da arca. Todo mundo ficava falando: olha que velho louco, nem tem mar em Orlando. Está construindo do lado da Icon um barco. Eu vou pôr minha família. Imagina as filhas dele como era ridicularizada na middle school. Ah, essa filha do Zé do Barco. Gente, a gente prega, a galera, nossa, radical, não quero ouvir isso, gente. O evangelho sangrado está fazendo mal para todo mundo, porque o sagrado contém tudo, o sangrado só vitória. Está destruindo as pessoas, está sendo um tipo de ídolo. Deus não é o gênio da lâmpada. Não tem a campanha das 3 esfregadas que sai 3 desejos, não existe, cara. A campanha é: Cristo em nós, esperança da glória. Convém que eu diminua e que Ele cresça. E essa é a campanha de Deus que está full time na nossa vida. Amém? Não dá para escapar. Não tem como escapar. Ligue já. Por que as pessoas não ouviram Ele? Elas estavam focadas em rotinas, ganhos, prazeres diários e não perceberam o que estava por vir. Gente, não adianta você ser positivo, tá? Não adianta você ser positivo, profetiza. Ai, tenha bom pensamento, tenha boas energias. Não adianta, só vai piorar. É muito forte isso. Jesus usa essa história para mostrar que na sua volta as pessoas estarão igualmente distraídas com a vida cotidiana como no tempo de Noé. Sem perceber que o fim estava chegando, só perceberam quando era tarde demais. Ainda quando chovia, eles estavam entretidos com a chuva. Não há menção de chuva até o dia do dilúvio. Há explicações científicas de que o homem durava 950 anos, como é o caso de alguns lá no início, porque a terra era uma câmara hiperbárica. E se você estudar sobre o dilúvio, você vai ver que as comportas do céu foram abertas e toda a água que estava ao redor da terra caiu dentro da terra. Mas não quero entrar nesse mérito também, que eu não sou o Dr. Adalto Lourenço, depois você pesquisa sobre ele no YouTube. Mas era porque o oxigênio era diferente, porque a câmara hiperbárica era a terra, os tecidos e o homem duravam em torno de 1000 anos. Pós-dilúvio, ele já passa a viver 120. E eu estudei tricologia, pelo fio de cabelo você prova que o homem vive 120 anos. São 20 ciclos de 6 anos que duram um fio de cabelo, e depois acabou. Então presta atenção. Tem alguém feliz ainda? Amém. Eu vou sair da Bíblia agora e vou entrar numa perspectiva histórica, para você não me achar
evangélico radical. Ao longo da história, civilizações entraram em colapso após períodos de corrupção, decadência moral e desordem social. Todas as sociedades que desapareceram do planeta, todos os impérios que triunfaram no planeta, eles desapareceram, segundo a história, quando vieram esses 3 sinais: corrupção, decadência moral e desordem social. Gente, cadê a Venezuela? Há anos atrás era o país da América do Sul. O que aconteceu com ela? Corrupção, decadência moral, desordem social. Cadê o socialismo de Cuba? Corrupção, decadência moral, desordem social. O pouco de dinheiro que o cubano consegue lá em Cuba é por meio da prostituição com turistas. Esse é um dado que muita gente não quer mexer, que muita gente não quer falar. O Império Romano, antes da queda de Roma, em 476 d.C., o Império foi marcado por uma crise terrível de valores, corrupção política e moralidade sexual generalizada e perda de identidade cultural. O Brasil está perdendo dia após dia identidade cultural. Você tem noção que talvez o seu filho está perdendo identidade dentro de casa, de família? Perdendo identidade. Quem é pai, quem é mãe, o que eles devem fazer. Gente, às vezes temos que trabalhar demais nos Estados Unidos ou temos que nos divertir demais. Em 2 coisas a gente está sofrendo. Tem pais perdendo seus filhos afogado porque estava no telefone na hora que o filho caiu na piscina, sendo processado pelo Ministério Público. Leandro, isso pode acontecer com qualquer um de nós, por isso que eu estou alertando. Pode acontecer comigo, mas não deveria, gente. Vamos lá, alguém diga aleluia. Quer que eu pare a pregação ou continue? Historiadores que falam disso defendem que a decadência interna foi responsável pelo enfraquecimento de Roma mais do que os ataques externos. Os inimigos não derrubaram Roma, a desordem interna fez Roma cair. Ô gente, presta atenção, o adultério nunca vai acabar com o seu casamento. O que vai acabar com o seu casamento é o distanciamento do casal. O adultério é só a cereja do bolo do inimigo. Você está entendendo? A droga nunca vai acabar com o seu filho. É a perda da paternidade que vai acabar. O aborto não é um pecado da mulher, é da falta de paternidade. Eu conheci uma família, estava evangelizando eles em um Wintergarten. Eles nunca tinham ouvido falar do Evangelho de Cristo. Fiquei 4 horas com eles num restaurante. E de repente a história deles se resume assim. A mulher fala para mim chorando: eu não ia ter essa menina, porque quando eu engravidei, eu era muito insegura, então eu queria abortá-la. E a menina era ateísta. Eu não ia ter ela, né? Daí o marido, com o olho cheio de lágrimas, disse assim: mas eu grudei ela e disse: eu quero ser pai, eu quero ser o marido. Gente, eu comecei a chorar com a história deles. Eu virei para a cara dela e falei: você não pode ser ateu, porque o que Jesus fez com o seu pai e com a sua mãe é milagre dela. Eu sei que eu não posso mesmo. Pronto, já estava todo mundo tocado. Com o quê? Com a história de Jesus? Não, com a história deles, que reflete a história de Jesus. Vamos lá, alguém, gente? A decadência da sua casa destrói mais a sua casa do que os inimigos da sua família. Negociar os princípios dentro da sua casa destrói a sua casa mais do que os inimigos que se levantam contra a sua casa. Gente, os maias, eles passaram por uma deteriorização social, com rituais cada vez mais bizarros de sacrifício humano, exploração da população e desastres ambientais causados pelo próprio sistema político e econômico. Cadê os maias? Desapareceram, ninguém sabe nem como, nem quando, nem que dia, nem que horas. Sumiu tudo. A França pré-revolucionária, em 1789, essa sociedade vivia em grande luxo por parte da nobreza. A monarquia estava lá pomposa, enquanto o povo enfrentava miséria e opressão. Esse contraste levou ao colapso à monarquia. Seguido por esse período,
veio caos e violência, até que um novo sistema mais regrado fosse estabelecido por Napoleão. Olha que louco. A França foi indo de mal a pior, veio Napoleão e estabeleceu o quê? Coisas muito parecidas com o Evangelho. Conservadorismo. Mas cuidado, gente, que eu não sou de direita, nem de direita extrema, nem conservador segundo política. Eu sou conservador segundo a Bíblia. Ele conserva para que você não apodreça. É muito diferente, porque a direita que não nasceu de novo é a esquerda do Evangelho. Alguma hora vocês vão ver eles fazendo tudo errado, como outras pessoas. Novo nascimento dá-se em Cristo Jesus, no cristianismo, pelo Espírito de Deus e a pregação da palavra de Deus, amém? Não é política, pelo amor de Deus. Só que Napoleão Bonaparte fez o quê? O que parece bíblico. Vem vindo tudo em desordem, vamos reestabelecer a ordem. Você nesse domingo só precisa de uma coisa: reorganizar a sua vida. Trazer ordem de volta para o seu coração, para a sua mente, para a sua casa, em nome de Jesus. Depois desses colapsos, tanto dos maias, quanto do Império Romano, quanto da França, as novas sociedades que surgiram trouxeram de volta ordem, disciplina, conservadorismo, fundamentos e valores mais fortes. Ô gente, você está percebendo o que está acontecendo nesses dias? A Fórmula 1 arrecadou 3 bi de dólares em 2024. O OnlyFans arrecadou 6,6 bi. Pessoas normais se vendendo pelados trouxeram mais dinheiro do que a maior categoria de automobilismo de esportes do mundo. Um mundo que é prazer, um mundo que é atalho, um mundo que é alegria, um mundo que é felicidade. E todas as meninas que engajaram lá, elas cansaram de ser pobre, nem que isso custe dar a vida dela. As mulheres lutam para ser respeitada, para ser honrada, mas muitas delas se vendem por um valor. Quer liberdade ou quer ser aprisionada? As mulheres livres são como a viúva. Chama no peito e vai pegar graveto, mas não se vende. Mas o sobrenatural de Deus veio e mudou a vida da viúva. Não é o OnlyFans que vai mudar a vida de uma mulher. Está feliz ainda? Amém. Perspectiva teológica, que aqui, essa aqui é a minha praia. A palavra de Deus e muitas outras tradições religiosas normalmente associam declínio moral ao juízo divino e ao colapso da sociedade. Ô gente, quando os pastores estão mais preocupados com sua vida, os seus ganhos, do que com a igreja de Jesus, nós estamos muito perto do fim. Orlando mora muita gente que está feliz, que está bombando, que está explodindo. E muitas vezes não consegue olhar para um ente querido, um familiar que está necessitando de ajuda. Não adianta você falar que o que você vive é prosperidade, porque a Bíblia está provando que é ganância. Se você consegue olhar para o seu pai, para sua mãe, para sua família. Eu já ouvi gente falando: nossa, Leandro, tem um pedido de prisão para mim para pagar a pensão alimentícia. Eu fiquei com vontade de dar no irmão. Porque um filho não precisa de pensão alimentícia apenas, precisa do pai e da mãe. Se você pulou no lugar errado, ninguém tem nada a ver com isso. Agora você vai lá e governa do jeito certo. Não importa onde, com quem, onde está. É sua cria, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O dilúvio, gente, foi Deus exterminando a civilização. Os dias do fim vai ser de novo. Nós estamos 8 bilhões de pessoas. Gente, está uma bagunça a coisa. Está só a graça de Deus. E não adianta a gente fingir: eu vou cuidar da minha vida e fingir que nada está acontecendo. Podemos profetizar o quanto a gente quiser. 2025 vai ser um exagero de confusão. Você passou de 24 para 25... mesma coisa que estava ano passado, está aí. Vai ficar profetiza. Cara, a gente não é cartomante evangélica, gente. Tem época que não é profetiza. Pô, o testemunho do Rubens, que dia que ele conheceu Jesus? Quando ele foi atropelado pelo Espírito Santo. Olha que coisa bonita. O cara quase morreu num AVC, aí ele conheceu Jesus. Vai lá, prega para ele que é a sua vitória. Prega para a mulher dele naquele dia: vem aqui que você vai ser... Em Gênesis 6, a terra é destruída, a humanidade está caída, mas Deus decide recomeçar uma civilização através de Noé.
Sodoma e Gomorra é destruída. A imoralidade é extrema, a corrupção é extrema. Após a destruição, só sai Ló e as 2 filhas. E olha como eles carregam a corrupção. As filhas engravidaram do Ló. Imagina que beleza. O pai engravidou as filhas. Porque muitas vezes você sai do mundo, mas traz a corrupção do mundo dentro de você. Gente, jeitinho brasileiro é do diabo, não é do brasileiro. Nós temos que ter o jeitinho da Jerusalém celestial. Ore pelo Pai Nosso, que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Maridos na terra como no céu, esposas na terra como no céu, famílias na terra como no céu, empreendedorismo na terra como no céu, pastores na terra como no céu. Aleluia, meu Deus do céu. Agora, gente, não fique triste comigo. Eu queria pregar uma mensagem mais bonita, mas essa é poderosa para te transformar. E fala para o seu vizinho, o final é melhor do que o início. Fica tranquilo, estou indo para o final. Gente, Israel foi para o cativeiro babilônico. Tinha uma ordem para Israel. 6 anos vocês vão cultivar, no 7º ano, descansa, tempo sabático. Por 6 anos vocês vão ter um servo, no 7º ano libera ele. Se ele quiser ficar, ele tinha um furo numa orelha. Se ele quiser ficar, ele fura 2 orelhas. Ele escolheu ficar com você, mas você liberta. Descansa a terra, descansa os servos. O que aconteceu com Israel? Emenda 6 anos, não pula o sabático, cara, está prosperando. Oh, nossa, a empresa está bombando, não, vamos de novo, cara. A gente não sabe até quando, vai mais um pouco mais dinheiro, mais um pouco mais trabalho. Um dia Deus falou, vocês estão me devendo 70 anos de descanso. Babilônia, pega Israel para você, deixa eles de castigo 70 anos. Se você não respeitar o tempo de Deus porque você ama, você vai respeitar porque Ele te ama. Vou falar de novo, se você não honrar o tempo de Deus porque você o ama, Ele vai fazer você honrar porque Ele te ama. Ou você vai porque você se quebranta, ou você vai porque Ele te quebrou. Continuo pregando ou paro, igreja? Eu gosto de palavra que me alimenta, não palavra que me acaricia, gente, por favor. Israel repetidamente se desviava de Deus, buscando práticas pagãs e corruptas. Deus permitiu que fossem levados ao exílio, mas depois restaurou quem, gente? Israel todo? Não, o remanescente fiel. Está lá, você pode estudar, 2 Reis 17, Jeremias 25, está tudo lá. Agora olha que lindo, lá para Apocalipse, do capítulo 19 até o 22, a profecia bíblica fala de um mundo que se tornará moralmente depravado nos últimos dias, levando tudo isso ao juízo final. Em seguida vem a restauração completa de tudo, com novos céus e nova terra, onde haverá justiça, e o Messias vai ser celestial, em nome de Jesus. Gente, qual é a minha ambição? É quem eu serei no milênio. Você acha que eu vou ter essa vida aqui para sempre? Nem meu corpo é glorioso. Quando eu virar corpo glorioso, eu quero saber onde eu vou estar. E na boa, agora não me interessa muito quantos dinheiros eu tenho, quantos seguidores eu tenho. O que me interessa é que quando essa terra passar e esse céu passar, eu tenho um corpo glorioso e reine com Jesus no milênio, com novos céus e nova terra. Então está tudo certo, segundo a história, segundo a teologia, está tudo certo, a depravação está indo. Deus fez todas as coisas, está em Gênesis 1, está em João 1, fez todas as coisas por meio do seu Filho Jesus. Lá no final ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Então nós estamos numa época de entropia social. Sabe, lembra você fazendo comida no domingo? Sua diarista saiu sábado, a casa está ó. Aí domingo você falou, vou trazer os irmãos da igreja para comer. Ai, amor, vai lá no culto, eu nem vou. Daí você ficou fazendo comida. À medida que a comida foi ficando pronta, a cozinha foi ficando bagunçada. De repente, está quase chegando a visita, você fala, ai, sangue de Jesus, por que eu inventei isso? Está tudo meio fora do lugar. Mas à medida que o almoço fica pronto, é à medida que a cozinha sai do lugar.
À medida que essa terra bagunça, é à medida que o filho está próximo. À medida que essa terra bagunça, é à medida que o banquete do casamento do Cordeiro vai se achegando. À medida que a desordem vem vindo, os crentes vão indo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olha a minha cara de preocupado com tudo que está acontecendo. Ai, o Trump vai mandar vocês embora, o Lula vai devorar quando você chegar. Olha a minha cara de preocupado. Eu nem sei quanto tempo que eu não voto. Porque eu estava pregando todos os dias que era para votar. Minha vida é de viver de justificação, não de justificativa. Cara, de boa. Não é o seu patrão que muda a sua sorte. Não é o seu network que muda a sua sorte. É você na presença de Jesus. Ele é o lugar. Aquele é o lugar onde Ele ordena a bênção, gente. Fiquem tranquilos. O Billy Graham leu o fim e mandou dizer para nós que vai dar tudo certo. Aleluia. Você pode ler o fim também, não precisa do Billy Graham, poxa. Aliás, ele nem está mais aqui, né? Sabia? Morreu já. Agora presta atenção. A história e a teologia mostram que a sociedade tende a entrar em colapso sempre que abandonam valores essenciais e se entregam à corrupção e à imoralidade. Quando acontece um novo começo, normalmente a ordem, a justiça e os princípios mais conservadores são restaurados. Gente, você larga lá o bonitinho da sua filha para curtir na sua casa. Ele é tão bonitinho, pode dormir aí, meu filho. Mas olha ela, cuidado, daqui a pouco ela está grávida. Assim que ela engravida, o que você faz? Parou esse negócio de dormir, rapaz, aqui em casa. Agora não adianta mais, tio. Tem que parar antes. Parou, agora, a partir de agora, vamos ter que arrumar algumas coisas. Toda vez que uma desordem, corrupção, traz um declínio, uma ordem traz um salto. Algum dia você olhou para você e falou, meu Deus do céu, eu vou para o céu, mas pelo jeito eu vou rolando, porque eu engordei muito. Jesus disse que eu sou o templo, mas eu estou virando basílica. Espírito Santo, você tem que dar uma ordem na sua geladeira. Naquela semana o Häagen-Dazs entra em promoção. Ben Jerry's entra em promoção. Gente que nunca te chama por rodízio te chama e diz que vai semear. Tudo enviado do inimigo. Me chame por rodízio de salada, irmão, duvido. Nem existe. Presta atenção, você vai ordenar a sua vida, parece que tem uma força corrupta ao redor. Sangue de Jesus, gente, presta atenção. Existe ainda uma visão filosófica sobre o que eu estou falando. Eu queria usar mais recursos hoje do que a Bíblia, porque sempre tem uns inteligentes, espertinhos e racionais tentando entender a palavra. Então pega a ciência apontando para os princípios de Deus. Presta atenção, vários pensadores da filosofia argumentaram que a decadência de uma civilização está relacionada à perda de valores, perda de fundamentos e o distanciamento da verdade absoluta. Você já viu que não tem mais verdade absoluta? Não tem mais verdade absoluta. Chama aquele meninix. Você não sabe o que você fala? A verdade absoluta não tem mais. Ô meninix, que eu digo? Não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Depende, né? Porque eu sou não binário. O quê? Eu não consigo nem entender. O cara não pode mais falar sexo, tem que falar gênero. E o presidente aqui tá louco. Diz que tem menino e menina. Ele falou XX, XY. A ciência também fala. Mas o mundo hoje diz, veja bem, essa verdade não é tão verdade. Agora, quer que eu diga o pior? Junto com o avivamento da igreja, veio a voz do Espírito Santo falando com a gente, amém? Amém. E junto veio um espírito de enganação que você fala com você mesmo e diz que foi a voz do Espírito. Isso também é abandonar uma verdade absoluta. Deus, repete comigo, Deus nunca vai me dizer uma coisa que a Bíblia contradiz. Nunca Ele vai dizer. Nunca. Cara, hoje os irmãos que estão fazendo a maior baderna na igreja, eles dizem que o Espírito Santo falou com eles. Aí o Espírito Santo falou para eu sair da Poema e fazer o quê? Ficar sozinho na minha casa.
Foi o espírito satânico que falou isso para você. Porque o autor de Hebreus já disse que a gente deveria congregar. Você está andando sozinho, é o espírito satânico que está falando com você, porque a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Gente, você tem segredo do seu marido, segredo da sua esposa, porque o Espírito Santo falou, foi o espírito satânico que falou, porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne com a nossa esposa e com o nosso marido. Então presta atenção, Platão disse em A República, ele fala do ciclo de regimes políticos que começa com a aristocracia, o governo dos sábios, e termina com tirania, o governo da corrupção e dos desejos caídos. Caraca, velho, até Platão, tio, tá sabendo aquilo que você não tá ligado? Até Platão tinha um entendimento de como um lar desfalece, uma empresa acaba, um negócio maravilhoso é implodido, uma sociedade desaparece. Olha só, ele diz que quando uma sociedade abandona a busca pela virtude e pelo bem comum, ela cai em anarquia e na desordem, exigindo uma restauração dos valores básicos iniciais. Platão não é um profeta. Agora isso é como uma visão teológica. Tipo uma nação que abandona Deus e os princípios da justiça, ela entra em colapso e ela precisa recomeçar e clamar para Deus, traz ordem. Deus desceu na terra, gente, e viu uma terra sem forma e vazia, e ele ordenou, haja. Deus é Deus de ordem. A nossa bandeira da nossa nação está escrito o quê? Ordem e progresso. O que nós temos visto ao longo da nossa vida, desordem e retrocesso. Faz a sua parte, irmão. O problema do Brasil não são os políticos. O problema do Brasil não são os pastores que se venderam, os falsos profetas. O problema do Brasil é o brasileiro. Porque o jeitinho brasileiro estraga com tudo. O jeitinho brasileiro não é da Jerusalém Celestial, gente. Nós precisamos renunciar e nos arrepender desse jeitinho hoje, em nome de Jesus, amém? Quer que eu use o Nietzsche ainda? Nietzsche, em A Morte de Deus, ele alertou que o abandono dos valores morais levaria o povo ao niilismo, onde a humanidade sem uma base sólida de moralidade entraria em decadência total. Nietzsche, cara, isso é um padrão bíblico, gente, que a sociedade que rejeita Deus se autodestrói. Sodoma e Gomorra, Israel, idólatra, e Roma. Gente, esses dias que eu tenho feito muito sessão de psicologia, porque eu conheço o amor de Deus, gente. Eu conheço o amor de Deus, eu recebi o amor de Deus. Sabe o que é mais difícil para nós? É vencer as barreiras para doar e receber esse amor. Nós temos milhares de barreiras. Todos nós temos milhares de barreiras. A gente tem vontade de amar mais, mas tem mais medo de se machucar de novo. A gente quer falar a verdade e às vezes não fala em amor, fala no terror. Às vezes a gente quer fazer a coisa boa e quando a gente percebe, a gente fez uma ruim. Então entre o amor que nos amou e nos alcançou e o amor que nós devemos doar, existem milhares de barreiras. Agora presta atenção, a identificação da psicologia em padrões no comportamento humano e coletivo que explicam o colapso de civilizações e a reconstrução com bases rígidas novamente. Carl Jung diz assim, no caos da dissolução moral, ele argumenta que a sociedade entra em colapso quando perde sua conexão com arquétipos profundos. Gente, existe base de sim e não, de escuro e claro, de pai e mãe, de homem e mulher. Destruiu esses arquétipos, tudo é fluido. Zygmunt Bauman diz que o amor dos últimos dias é um amor fluido. Você já percebeu? Cara, eu estou gerando no Mumu e na rádio uma alegria por ter um carro. Porque a gente gosta mais do Uber, do patinete que você pega na rua, do Airbnb, e daqui a pouco você aluga uma pessoa para você desfrutar uma horinha e devolve. Nós estamos indo para esse lugar. O lugar do mundo compartilhado, o lugar onde os valores não existem. Cara, eu ensino meus filhos a lavar meu carro. Quando eu lavo meus carros, eu gasto um tempo. Mas quando eu chamo a rádio com o Mumu,
Nós gastamos o dia inteiro. E eles mais me atrapalham do que me ajudam. E sabe o que isso me faz perceber? Que eu, como pastor, sou exatamente como o Mumu lavando o carro. Eu sei que eu atrapalho muito mais a obra de Deus, mas Deus me escolheu para ajudar Ele a fazer as coisas só por causa de relacionamento. Você não é um bom pai, não é uma boa mãe, Ele só te chamou para isso por causa de relacionamento. Então vai com Deus lavar o carro que Deus está lavando. Gente, a Radassa depois ela quer dar uma voltinha. Quer dar uma voltinha no carro. O Mumu, eu também. Tem que sentar no colo. É mais fácil pagar quinzão no lava rápido, enquanto você fala no celular, com mais um trampo, com mais uma pessoa. Ou olha no Reels de alguém e fica invejando, cultivando a sua doença emocional. Ai, que desgraça. Nem dizima e está prosperando. Não é possível, o diabo que está dando esse dinheiro. Vamos lá alguém, gente, só eu que passo por isso? Vamos lá, igreja, fala comigo. Agora, gente, presta atenção, quando valores tradicionais são dissolvidos, é Carl Jung que está falando ainda, e o relativismo moral se instala, o inconsciente coletivo se fragmenta, gerando ansiedade e caos. Ô gente, o inconsciente coletivo está fragmentado. Tem pessoas que estão militantes, porque uma crença limitante o tornou militante. Nós não temos o direito de olhar para alguma pessoa e falar, ele me odeia, ele me persegue, ele quer destruir a família. Cadê o pai dele? Cadê a mãe dele? Você sabe como nasceram muitas comunidades do Rio de Janeiro? Tinha carnaval, todo mundo ia para lá, existiam relações sexuais, daqui a pouco uma mãe solteira ia para a periferia, cada vez mais para a periferia. Um monte de jovens revoltados pela falta de paternidade e pela falta de maternidade, estabeleceu um caos social. A psicologia explica, a sociologia explica, a história explica, a palavra de Deus explica. Agora, quer que eu te diga uma coisa? O principal motivo da igreja ser igreja é para ser uma família para o órfão, marido da viúva e um lar para os estrangeiros em nome de Jesus. Por que existe o dia de ação de graças nos Estados Unidos? Porque é o dia que você pega alguém que não pode, que não consegue, que não tem e traz para sua mesa para inspirá-lo em ser uma família restaurada em nome de Jesus. É a essência do maior feriado cristão dessa nação. Diga aleluia. Diga, mas eu prefiro Halloween. Não diga não. Gente, Viktor Frankl, ele disse assim, em busca do sentido. Ele defende que uma sociedade que abandona princípios sólidos perde seu propósito, abrindo caminho para o hedonismo e degradação. Isso explica que a civilização decadente mergulha em prazeres vazios antes de ruírem. Gente, a maior prova é o faturamento de sites que estão trazendo a pornografia pessoas comuns. E vai ser maior. Esse ano provavelmente eles batem 10 bi de dólares. E tem mais gente dizendo, é só pôr algumas fotinhos, não tem nada a ver, você não vai mudar seu princípio. Você vai entrevistar alguém, ai glória a Deus, Jesus me deu uma saída, o tigrinho, ou a prostituição. Jordan Peterson disse assim, a sociedade que abandona hierarquias naturais e princípios estruturantes entra em colapso. Toda vez que você desonrou ordem e decência, você colapsou. A ordem é essencial para o progresso humano, o seu colapso gera desespero e caos. Mas a visão bíblica de Deus é que Deus é ordem. E quando a sociedade se afasta dele, agora olha uma palavra profética, que Deus diz para o seu povo, eu estarei com você enquanto você estiver comigo, mas quando me deixares eu vos deixarei. Gente, Deus é super legal e super educado, né? Ah, Deus dá licença, deixa eu fazer o que eu quiser. Deus dá. Agora, gente, deixa eu terminar isso bem bonitinho. No tempo do fim, onde todos esses sinais que eu te mostrei hoje estão latentes e evidentes, vai ter uma coisa que vai ser mais poderosa do que tudo isso.
E essa coisa é Joel capítulo 2, versículo 28. Depois disso o quê? De um caos e juízo no planeta, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Diga aleluia. E os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os seus jovens terão visões. Até os servos eu derramarei do meu espírito naquele dia. Os velhos estão inclusos, os filhos estão inclusos, e os servos estão inclusos no derramamento do espírito. Quem é você? Provavelmente você vai ser a geração que cuida do velho, que educa o jovem e que lidera os servos. Vamos lá, alguém, gente. Você é o sujeito oculto dessa história. Você já entendeu que nós somos a primeira geração que está cuidando dos nossos pais por muito tempo? E nós temos filhos e nós temos netos. Ô, gente, eu tenho netas, eu tenho filhos, eu tenho os meus pais. O meu pai é bisavô. Meu pai tem 75 anos, a gente conversa com extrema lucidez. Eu sou que geração? Provavelmente. Que vai ver os velhos tendo sonhos e os jovens tendo visões. Esse será o derramamento do Espírito Santo de Deus na mesma época paralela que tudo que eu falei até agora está acontecendo. Então fala para o seu vizinho, para nós a coisa está boa. Para nós a coisa vai pegar. E o Espírito Santo vai nos incendiar. Aleluia. Eu vou resumir para você, depois você estuda em casa, Joel, tá? São só 3 capítulos. Gui, tá me escutando? O Joel 1 começa com a praga que assola a terra. A gente já viu várias. Mas isso é somente um sinal do juízo de Deus. E o profeta vai lá e faz o quê para o povo? Alô? Chama para o arrependimento. É isso que eu estou fazendo com essa pregação. Nada do que eu disse até agora pode se cumprir definitivamente, tanto para ruim quanto para bom para você agora. É só alertas. Estamos recebendo alertas e alertas e alertas. E o Espírito Santo está nos chamando para quê? Arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Joel 2 pede urgentemente que o povo se consagre e se arrependa a Deus. E ele chama do grande dia do Senhor. Um tempo de grande sofrimento e julgamento dos ímpios, mas também traz esperança para todo aquele que se arrepender. Aleluia. Ainda bem que a gente lê a Bíblia. E Joel promete que se o povo voltar para ele, Deus vai restaurar a terra e derramar o seu Espírito Santo sobre todos, trazendo renovação espiritual. Gente, Deus vai renovar a terra e as pessoas que vão reinar na terra. Vamos lá, alguém, gente? E como que é a promessa mesmo? Deus promete que depois do arrependimento, Ele dá bênção, prosperidade, paz, derramamento do Espírito. E o capítulo 3, Joel fala que o dia do Senhor vai ser de julgamento e vitória. Repete comigo. Agora eu entendo. É uma questão de julgamento e vitória. Diga, é uma questão de julgamento e vitória. Ô gente, para Deus ser justo e acabar com tudo que está errado, Ele vai acabar com tudo e todos e ninguém salva. Então o que Ele está fazendo nesses dias? Presta atenção. Ele está te chamando por uma justificação que só vem por meio do sacrifício de Jesus. Está te chamando para receber o Espírito Santo dele, que vai te transformar em todos os dias da sua vida, até que venha a consumação dos dias. E quando Ele julgar os maus, Ele não quer te colocar lá. Quando Ele julgar os maus, Ele quer olhar para você e ver a face do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o trabalho de Leandro não é fazer os poemeiros ter cara de Leandro, é ajudar você a se parecer com o leão de Judá. São ovelhinhas com cara de leão, ovelhinhas dependentes do genuíno e verdadeiro pastor com cara de leão. Julgamento virá sobre as nações, graças a Deus, gente. Até que dia vão matar crianças? Até que dia vão traficar com crianças? Até que dia vão usar crianças com a R15? Até que dia vai ter pedofilia? Até que dia vai ter corrupção? Até que dia vai ter alguém juntando bens para si e fazendo mal para os pequeninos? Até o dia que Deus falar, chega. E o dia que Deus falar, chega, a pergunta é, de que lado a gente vai estar? É só isso.
Eu não sei você, gente, mas quando eu ouço uma pregação dessa, eu tenho vontade de desistir de tudo que eu tenho projetado na terra. Eu falo, como diz lá na terra do Lioto, égua. Quer saber? Eu não quero saber de nada não. A galera tá se corrompendo, brigando. Eu quero é Jesus, eu quero é Cristo. Agora eu e você já temos uma história exatamente como essa toda que eu expliquei. Sua vida entrou em desordem, a moral foi se perdendo, a santidade era uma coisa que a gente nem sabia o que era. Um colapso veio, seja no seu financeiro, ou seja no casamento, ou seja na sua saúde, ou seja no seu emocional. Um colapso veio, mas depois veio uma voz sobre você, e essa voz bradou dentro de você, e você se converteu a Cristo Jesus, e Ele ordenou sobre você: haja luz aí onde havia trevas. Aí se cumpre Isaías 60, densas trevas cobrem Orlando, mas sobre ti raia a luz do Senhor. Densas trevas cobrem o planeta, mas sobre ti raia a luz do Senhor. E essa luz, fofinho, não é um sonhozinho que você tem, é um propósito de Deus te alcançando. Sou eu entendendo Deus, não Deus entendendo meus desejos. E nesse lugar nós encontramos paz, restauração, renovo e ordem. Então presta atenção, fizeram essa pergunta para mim algumas vezes: Leandro, por que você é tão radical? Eu disse, porque o diabo levou minha adolescência inteira. Ele não tem direito de levar mais coisa nenhuma. Ele não vai levar mais. Irmãos, somos radicais no Filho de Deus, somos radicais na palavra de Deus. Não somos evangélicos radicais, mas somos cristãos radicais que desejam todos os dias a vontade soberana de Deus sobre cada um de nós.